Bom, vamos lá. Então, sobre o que a gente vai estar falando é sobre como fazer as pessoas me entenderem. Então, a primeira coisa que eu diria... Sim, César! Sou do Rio Grande do Sul, exatamente. A gente fala bah, né? Tchê, a gente fala também, a gente fala tu. Inclusive, eu já recebi vários feedbacks pra galera sugerindo que eu me comunique de um jeito mais você, né? E eu tô aprendendo, vamos lá. Mas a gente já vem desde pequeno, né, falando tu. E aí é o jeito que a gente acaba se comunicando e falando, né? Então se torna, às vezes, um pouco mais, como é que eu vou te dizer, espontâneo, né? É natural. Mas vamos lá, então, a primeira coisa, tipo, nesse dizer que eu queria que a galera conseguisse entender é como fazer as pessoas me entenderem, né? Então, em primeiro lugar, você não tem acesso às pessoas, né? Gente, assim, ó, até recebi um feedback essa semana sobre, às vezes a galera escreve alguma coisa, eu acabo interagindo com a galera que tá escrevendo e aí eu perco o fio da meada do que eu tô falando, tá? Então eu vou tirar um momento em que eu vou ler o que vocês estão escrevendo para que eu possa tá repercutindo ou respondendo vocês, tá? Porém, para eu não perder o fio da meada, eu vou deixar vocês falando, e aí naquele momento específico, então, para perguntas, eu deixo aberto para vocês, tá? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender, você não tem acesso às pessoas, né? Seria muito legal se a gente pudesse entrar dentro da cabeça de alguma pessoa e colocar lá dentro da cabeça dela aquilo que a gente quer comunicar. Seria muito legal, né? Seria prático. Imagina, eu tiro daqui da minha cabeça, eu coloco ali dentro da tua cabeça implantado, né? Mas, infelizmente, isso é uma capacidade que a gente não tem. A gente não tem acesso às outras pessoas. A gente só tem acesso ao nosso interior. A gente não tem como entrar dentro da cabeça de uma outra pessoa, dentro do corpo de uma outra pessoa. A gente até pode mentalmente, né, fazer de conta que a gente vai entrar... E por mais que a gente pense que a gente tá entrando dentro do corpo daquela pessoa, a gente não tá. A gente tá entrando dentro da gente e buscando dentro da gente esse recurso que a gente julga que é do outro. Mas o fato, a verdade, a realidade é que eu não tenho acesso àquela pessoa. Se eu perguntar pra ela, ainda assim eu não tô tendo acesso a ela. Porque quem me garante que o que esta pessoa está me falando é o que tem lá dentro dela? É a verdade em si, né? Então, olha como a gente está longe de ter a capacidade de estar próximo de realidades. Então, a primeira coisa que é para tu conseguir, então, né, entender, fazer com que as pessoas te entendam, é tu entender que isso não é uma capacidade de um ser humano entrar dentro de uma outra pessoa. Então, veja bem, né, se tu não tem a capacidade de entrar numa outra pessoa... Você vai fazer ser entendido, ao invés de como fazer as pessoas me entenderem. Então, as pessoas não vão ter mais a responsabilidade. Quem vai ter a responsabilidade é você, porque daí você vai fazer ser entendido. Olha como é que é diferente. Eu vou repetir, tá? Para ficar bem claro. Então, ao invés de como fazer as pessoas me entenderem, eu coloco a responsabilidade lá no outro. Certo? E aí eu tenho que entrar dentro dele. Ou eu tenho que ficar aqui aguardando ser entendido. Aí eu vou ficar aqui sentado nessa cadeira, esperando o outro me entender. E vai passar um dia, vai passar 2, vai passar 3, pode passar 1 ano, pode passar 10 anos. E aquele ser humano ainda não decidiu me entender. E aí, quem nesse contexto tá perdendo o seu tempo? É tu ou é o outro? O outro eventualmente tá até vivendo a vida dele. E tu tá aqui sentado esperando ser entendido. Então, o que tu pode fazer a partir de ti? Então, primeiro vamos corrigir a frase, né? Então, como fazer as pessoas me entenderem, eu passo pra... Você vai se fazer ser entendido, tá? Então, beleza até aqui? Então, tu tira a responsabilidade que tu tá colocando no outro e tu pega pra ti. Então, ou seja, aqui a tarefa é minha. É eu que vou me fazer ser entendido. E aí, como que eu vou fazer ser entendido?
Então, tem várias pontuações aqui, tipo, pra ficar bem claro, tá? Então, faz de conta que a gente é muito parecido com uma máquina, né? Como é que as máquinas funcionam? Tu liga um botão, tu liga ela, né? E aí ela começa a funcionar, ela começa a operar, e aí quando ela teve a função dela, se desliga. O ar-condicionado, tu liga ele, aí ele tem uma função de chegar até 28 graus, e eventualmente até ele desliga automático quando ele chega na função dele, certo? Da mesma forma é a gente, se eu tô querendo me comunicar, então eu ligo a minha função de comunicador, eu ligo a minha função de entregar aquela mensagem para o outro, certo? Aí eu começo a ter ações para aquilo. Como é que eu vou sabendo que eu cheguei ou não naquele resultado? O que eu quero é ser entendido. Então, como é que eu sei se eu cheguei ou não? É quando eu fui compreendido ou não. Ali tá o resultado. E aí, como é que eu sei, né, o que eu vou fazer para ser compreendido? Eu vou ajustar a minha rota. Como a gente não é um ar-condicionado, mas talvez a gente seja muito próximo de um navio, vamos dizer assim, tá? Então eu tô indo naquela direção, eu sei onde é que eu quero chegar, e aí como é que eu vou fazendo? Eu vou ajustando a minha rota para chegar em direção aonde é que eu quero. E como é que eu vou fazer essas verificações? Eu tô mais perto, eu tô mais longe. Aqui tá me levando mais próximo daquilo que eu quero. Para comunicar é a mesma coisa. Então, se eu entreguei uma frase, se eu entreguei um conteúdo, né? Se eu entreguei algo que eu quero entregar para alguém e eu não ter esse feedback do tipo, tu me entendeu? O que tu entendeu disso que eu te falei? Isso é buscar o feedback para saber se aquela pessoa tá realmente entendendo a mesma coisa que eu, se a gente tá falando a mesma linguagem, tá? Isso é muito importante para eu definir se o jeito que eu tô falando tá sendo entendido. E aí tu deve estar te perguntando, tá, mas como é que eu faço para mudar os jeitos que eu falo? Porque português é tudo português, eu falo de um jeito e a pessoa tem que entender, né? Então, aí existem algumas sutilezas que tu pode parar para prestar atenção. Vocês já perceberam que algumas pessoas, elas falam mais rápido? Elas começam a falar. Quando a gente é uma pessoa que a gente tende a falar mais devagar, quando chega uma pessoa e começa a falar rápido com a gente até fica meio nossa, bitolado, a gente se sente até mal. Vocês já perceberam isso? Ou às vezes eu sou uma pessoa que eu falo mais lentamente, né? E aí aparece alguém que fala muito alto, né? Perto do meu ouvido chega a doer. Eu me sinto mal, né? Então, as pessoas, elas não comunicam só com palavras. Também tem jeitos de falar. Então, talvez tu tá falando de um jeito tão rápido que a pessoa não acompanha o teu processo de raciocínio. Então, se tu tá falando com uma pessoa e tu nota, né? Para isso tu tem que abrir. Tu tem que estar com a tua atenção para fora, não para dentro, certo? Então, quando eu abro a minha atenção para fora, o que isso começa a acontecer? Eu começo a perceber essa pessoa. Eu começo a notar o como que essa pessoa funciona, o como que ela é, gente. As pessoas estão tão doidas hoje em dia que eles começam a falar e eles nem notam que tem um ser humano ali na frente deles. Né? Então é muito importante, eu anotei aqui como sendo assim, eu acho que o requisito básico é, quando eu vou me comunicar, é eu estar com a minha atenção virada para fora, é eu estar atenta àquela outra pessoa, prestando atenção nela, né? Me doando, me entregando para ela. E aí, com isso, eu vou perceber como é que é o tom da voz dela, como é que é a rapidez com que ela fala, como são os gestos que ela faz, a respiração propriamente dita dela como que é. E quanto mais eu me assemelhar a ela, mais vai aumentar as minhas chances de ser compreendida para ela. Porque afinal de contas, tu prefere uma pessoa que ela seja o teu oposto ou é uma pessoa que ela seja muito parecida contigo? A gente gosta de pessoas que são parecidas com a gente e não o contrário. A gente até pode admirar alguém que é muito distante da gente, mas por a gente admirar,
Como que tu faz pra admirar? Tu admira porque tu reconhece nela algo que tu tem. Porque se a gente entende que a gente não entra dentro das outras pessoas, aquilo que tu admira não pode ser algo que tu não tem. Vocês conseguem me acompanhar no raciocínio? Eu espero que vocês consigam entender. Então, mesmo que eu esteja admirando alguém, que eu acho que, nossa, é uma pessoa que é muito diferente de mim, não, ela não é. Muito provável você tem isso no seu interior. Porque senão, como é que tu iria identificar? Tu não tem como identificar algo que não pertence a ti, se tu não consegue entrar dentro de uma outra pessoa. Se tu entrou lá dentro dela pra verificar como é que ela é, não tem como, né? Pois então você reconhece aquilo que você tem. Um dia alguém me falou, quando tu admira alguém, é alguma qualidade que tu tem e tu não tá utilizando, e por isso que tu admira. E quando também tu te irrita com alguém, quando tu te invoca com alguém, também é uma característica que tu tem e tu não tá conseguindo mudar. É um espelho de ti. Então, nota, tudo envolve a gente mesmo. Então, é muito mais interessante que a gente olhe pra dentro da gente, pra gente entender também tudo ao redor, do que qualquer outra coisa, tá? Então, a primeira dica, né? Você não tem acesso às pessoas. Então, você vai se fazer ser entendido. E aí, como que tu vai fazer isso? Ligando, então, esse teu modo operacional de liga. Estabelece, então, o que tu quer. Opera, vai fazendo diferente até que o resultado que tu queira esteja ok. Ou seja, agora eu sei que eu cheguei onde eu queria chegar, tá? Depois disso, e aí, ok, eu coloco pra fora, né, a minha atenção, eu presto atenção no outro e eu me assemelho a ele. Outro dia também, olha que interessante que aconteceu, né? Nessa questão das linguagens, do jeito que as pessoas se comunicam, né? Dá muita intriga entre as pessoas. Porque tu quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo pra vocês prático que aconteceu essa semana. Tô eu me comunicando com uma menina, a qual ela é, dentro do sistema da PNL, a gente entende que ela é sinestésica. Ou seja, ela é uma pessoa que, para ela perceber o mundo, ela tem características muito focadas, muito concentradas na parte sinestésica dela. É o como que ela sente, pelo toque, né? E aí, então, enquanto eu falava com ela, eu identificando isso, eu tocava ela me tocava, né? E falava predicados, jeitos mais sensorialmente orientados para isso, né? Através de palavras, né, que indiquem esse tipo de processo. E aí depois o namorado dela chegou. E aí a reunião era entre os dois. E aí o namorado dela, ele era muito digital, que a gente chama. Digital são pessoas que elas processam através de palavras, de explicações. É aquela pessoa que ela gosta de pegar um manual de instrução, vai comprar um carro, ela precisa saber toda a ficha técnica do carro, ela vai comprar TV, ela quer saber toda a descrição da TV, como é que não é. Se o comprador não souber explicar tudo, ele não vende para essa pessoa. E já a pessoa sinestésica, ela precisa só sentir. Ela precisa se agradar, né, daquilo ali. Então, por exemplo, para fazer um test drive é com sinestésico. Eu vou sentir, eu vou sentar dentro do banco e eu vou sentir como é que é, né? E já o digital já não. Ele precisa só saber da ficha técnica. Ele precisa saber como que o carro funciona. Então, são jeitos diferentes de processar. E aí eu comecei a identificar como é que era esse relacionamento, e aí olha só como é interessante. Eles têm muitas desavenças, muitos problemas de comunicação, porque ele processa de um jeito as informações e ela de outro. E aí eu comecei a falar, provavelmente quando tu conversa com ele, tu gostaria que ele falasse assim, assado, assado. E ele, quando ele tá se comunicando, ele quer saber assim, 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 assim. Tu imagina, por exemplo, quando eles estão falando de amor. O tal do digital, ele quer entender como é que é o amor dela. Ele quer que ela explique como que ela sente isso daí, né? Ele quer toda a explicação do como é que é o amor. E ela não, só me faz um carinho e tá tudo certo, né? Só que são percepções diferentes, são jeitos diferentes. Por eles não terem essas informações de que as pessoas processam diferentes, eles se divergem. Porque ele não ganha o que ele quer dela e ela não ganha o que ele quer dele. E aí isso dá uma grande bola de neve, né, de encrencas, desavenças. E, gente, isso é só comunicação.
Isso é só o jeito que as pessoas se comunicam dentro delas e fora delas, tá? Então, uma vez que tu começa a compreender este mundo, que é um mundo muito variado de percepção, um mundo muito variado de jeitos de pessoas diferentes, quando eu tenho esse entendimento, eu identifico que tipo de pessoas são e aí eu coloco a minha concentração, o meu foco, o jeito que eu vou comunicar de acordo com cada pessoa, é óbvio que eu começo a colher melhores resultados. E o que afinal de contas a gente quer quando a gente decide... Só deixa eu colocar o meu computador aqui para carregar, só um instante. O que a gente quer, né, quando a gente começa a se comunicar, afinal de contas? A gente quer o resultado que aquela comunicação vai nos gerar, né? A gente quer ser compreendido, a gente quer chegar em algum lugar, certo? E uma vez que a gente não tem esse resultado, a gente se frustra, certo? Então, como que a gente faz para que isso aconteça? Gente, uma coisa que eu vou falar para vocês. Estudar sobre como é que a tua mente funciona. Isso é a primeira coisa. Primeiro, tu precisa te compreender. É uma boa ideia, tá? Então, dentro da comunicação, então eu coloquei aqui uma palavra que, tipo, me remete bem, assim, a algo que é importante pra mim, que seria a humildade. Então, é tu te colocar, quando tu vai comunicar com alguém, como um aprendiz. Porque às vezes a gente acha que a gente sabe tudo sobre aquilo ali, né? Mas às vezes aquela pessoa, ela tá entendendo e ela tá tendo um outro jeito de pensar que talvez pode ser útil pra ti. Então, eu acho que a gente ouvir, né, se colocar aberto pra escutar aquela opção ou aquela ideia da pessoa é a primeira coisa, porque tem gente que já chega já tagarelando, já falando já com a sua ideia, porque é assim, porque é assado. Então, isso não é comunicar. Muitas vezes escutar é um jeito de tu tá comunicando. Tu tá comunicando, eu te respeito. Tu tá comunicando, eu me importo contigo. Tu não tá falando, mas tu tá comunicando. Então a comunicação, ela não é só através de palavras. Tuas atitudes também comunicam. A tua fisionomia, a tua fisiologia, o tempo inteiro a gente tá comunicando sem comunicar, sem falar. Comunicação não é só a fala. Inclusive a gente tem partes, tipo, da PNL que a gente só estuda comunicação não verbal, que é o que tu não fala, é o que tu fala sem falar. E eu diria e encorajaria vocês a estudar mais sobre isso, tá? Inclusive tem uma parte do meu curso todinho que fala sobre isso. Então, depois da humildade, então, que eu diria, quando tu te coloca como ouvinte, tu tá, então, avisando pra essa pessoa e tu pode também comunicar falando: ah, eu te entendo, eu tô entendendo como é que é o teu pensamento. Gente, eu não tô concordando, tô simplesmente escutando, eu tô prestando atenção, eu tô buscando uma serventia, uma utilidade pra aquilo ali, tô vendo se vai fazer sentido ou não pra mim, tá? Depois disso, e tu pode aprender com isso. É muito interessante, até inclusive, que talvez tu aprenda, tá? Aí depois, então, eu compreendi, eu reconheci que ele tem uma opinião, eu reconheci que ele tem uma estrutura dentro da cabeça dele que faz com que ele pense desse jeito. Pensa comigo que eu vivi algumas experiências que tu não viveu e o outro também não viveu. Então, é óbvio que a gente não vai ter pensamentos iguais. A gente não vai ter conclusões sobre a vida e sobre todos os conteúdos e sobre todos os contextos iguais, certo? Então, o que eu preciso fazer, né, com esse intuito todo? O que eu preciso fazer? Eu preciso ter pelo menos o foco de, tipo, isso me tem serventia, isto não tem. Eu entendo que tu pensa desse jeito, eu entendo que esta seja a tua opinião. E aí, o que eu começo a fazer? Aí sim, uma vez que eu dou o respeito para essa pessoa, ela também começa a me dar abertura. E como é que eu faço para ter essa abertura, tá? Isso também é uma parte que a gente acaba passando ali no curso, que é o quê? Levar a pessoa para ter concordância, como é que tu faz? Se eu falar para ti sobre saúde, tá? Que é algo bem generalizado, é muito provável que a gente vai conseguir ter uma concordância, a gente vai pensar de uma forma muito parecida, certo? Só que se eu falar pra ti sobre o jogador do Grêmio tal, que faz tal coisa, que a minha opinião sobre isso é X,
É muito mais difícil que a gente tenha concordância, porque a gente tá indo para uma região mais específica, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês para que fique claro. Por exemplo, o meu filho, ele vai sair de casa e ele tá saindo com pouca roupa. E eu, sou a mãe dele, eu quero proteger ele, eu gostaria que ele colocasse mais roupa. Aí eu vou simplesmente pedir pra ele, fulano, coloca roupa. Aí ele vai dizer, não, eu não quero colocar mais roupa. Tá. Como é que eu faço pra ter o entendimento dele? Como é que eu faço pra ter a concordância dele? Em primeiro lugar, eu levo ele pra um plano mais geral. Aí eu levo ele, então, pra saúde, tá? Eu digo pra ele, ô fulano, tu acha que saúde é importante pra ti? Aí ele vai olhar pra ti, sim. Quem que não acha, né, que saúde é importante? Tá. Se tu acha que saúde é importante, deve ter um motivo pelo qual saúde é importante. Sim. Pra quê? Ah, por vários motivos, tá? Eu imagino que um deles seja pra tu não tá dentro de uma cama, né, sem poder brincar, sem poder fazer nada. Porque se ele é uma criança, ele tá querendo brincar, ele não quer estar dentro de uma cama, né, mal e doente. É exatamente pra isso. Ah, então a saúde é importante pra ti justamente porque tu quer brincar, tu quer, né, se divertir. Sim, tá. Levando em consideração que hoje a temperatura tá amena, né? E que tu tá com pouca roupa, que se tu for olhar as pessoas do lado de fora, elas estão todas mais agasalhadas do que tu. Tu acha que isso vai aumentar as tuas chances de manter a tua saúde e tu poder brincar? Ou tu acha que isso diminui as tuas chances? Se tu estiver lá na cama, se tu estiver doente, não vai brincar. Aí, o que que isso faz? O que que isso traz pra consciência dessa criança ou dessa pessoa com a qual tu tá falando? Bah, realmente faz sentido. Já que eu tô querendo essa saúde, que tá lá em cima no plano específico, né? Então, eu acho mais útil pra mim que eu realmente coloco o casaco, que antes era não já a palavra, né? Era já não a resposta. Então, como que eu consigo fazer, né? Eu ter este sim dessa forma. Eu levo ele pro plano mais geral, eu consigo concordância nele lá em cima e eu consigo uma utilidade que seja importante e relevante para aquele ser humano. E aí olha como é que daí é fácil eu negociar, tá? Isso também faz parte da comunicação. Só que para isso, gente, eu preciso estar para fora, eu preciso estar atento àquela outra pessoa. Eu preciso saber o que é importante para aquela pessoa. Isso a gente pode usar para tudo, para tanto no relacionamento, quanto num relacionamento familiar, mãe, pai, né? Quanto para vendas, quanto para negócios, para fechar, né, algum negócio. Então, isso eu diria assim que também é um dos, né, principais. O que também isso te leva a compreender? O como que a gente vai entendendo por partes. Olha como é que isso é organizar o jeito como é que tu pensa, né? Então, eu levei para um plano, eu fui descendo e isso foi fazendo sentido para a pessoa, que antes não estava fazendo sentido. Antes era uma chatice que tinha que colocar o casaco, tá? Quantas chatices a gente tem na nossa vida, né? Que a gente nem percebe os porquês, ou de onde, ou para quê, né? E o que é isso, né? Isso é o quê? Quando a gente aprende algum conteúdo, a gente tem uma tendência a aprender de uma forma mais organizada, mais rapidamente. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo para vocês. Quando tu vai decorar o número de um telefone, como é que tu decora? Tu decora 5, 9, 4, ou tu decora 29, 42, 39, ou 360, 420. Tu decora muito mais rápido se tu quebrar em partes. Certo? E é isso que a gente está fazendo quando a gente começa a se comunicar, organizando as ideias em partes. Tu entende? Então, tu estrutura em partes a organização dos dados que tu quer comunicar, tu vai conseguindo ganhando o ok da pessoa, ela tá te entendendo, ela tá te entendendo, ela tá te entendendo. E aí tu consegue mostrar para ela tudo o que tu quer, certo? Então, quebrar em partes. Olha, as sílabas é assim. As estrofes de músicas são assim, né? É incrível, mas a gente aprende justamente dessa forma. E para comunicar também da mesma forma. Então, às vezes a gente quer tagarelar tudo de uma vez, né? Atirar simplesmente para a pessoa, mas a gente não estrutura tudo que a gente quer comunicar em partes específicas para que essa pessoa vá conseguindo te entender em partes.
É aquele imediatismo, né, que às vezes o ser humano tem de querer logo ser entendido, e isso justamente diminui as chances de tu ser entendido e não aumenta as chances de tu ser entendido. E aí volta aquela história que eu já falei também, de se tu tiver que falar 10 vezes a mesma coisa, né, não é muito mais cansativo de que tu falar uma vez, bem falado, quebrado em partes, organizado, e tu só precisar falar uma vez? O que tu acha? Sabe? Então, é uma maneira mais organizada de se comunicar. Aí tu vai me dizer, ai, Dani, mas isso aí é muito difícil. Tudo bem, pode ser que não seja já fácil de início, mas se tu não começar a treinar, se tu não começar a praticar um jeito diferente, a tua resposta vai ser sempre a mesma. Então tu vai continuar não sendo entendido, e aí tu vai continuar não tendo resultado, e aí tu vai continuar te frustrando. Por quê? Porque a gente acaba se frustrando quando a gente não é compreendido. Ninguém quer não ser entendido. No final das contas, todo mundo quer ser compreendido, quer ser entendido, né? Quer ter o resultado, mas e o preço para ter o resultado? A gente precisa pagar também, de entender melhor como é que tu mesmo funciona, para tu operar dentro de ti da melhor forma que tu tiver para operar, tá? Então, hoje, assim, essas dicas, no caso, né, eu vou recapitular aqui com vocês. Então, como fazer as pessoas me entenderem. Então, você não tem acesso às pessoas, você vai se fazer ser entendido. Aí, depois eu falei sobre liga, opera e desliga, certo? Quando tu já conseguiu. Ah, uma outra coisa também que eu queria deixar aqui, que tá aqui nesse mesmo contexto. Daí tu vai me dizer assim, ai, Dani, mas daí agora eu vou ter que observar as outras pessoas e ver se elas falam mais rápido, mais devagar. Ah, não, eu não vou ficar eu me mudando pra falar de acordo com as pessoas. Aí tu tem a opção de se sentar na cadeira e esperar até que um dia aquela pessoa te compreenda. Ou tu tem também a opção de se flexibilizar e ir em contra o que tu quer. Porque afinal de contas, quem tá querendo ser entendido? É você. Então, quem tá ganhando não é você? Então, tu espera ganhar sem tu fazer? Tu espera ganhar os outros fazendo? Não, daí tu não vai ter acesso a quando que tu vai ganhar. Mas se tu te responsabiliza e se tu vai te flexibilizar, aí, ok, é tu que tá no comando. É tu que vai decidir quando que tu vai ganhar. Que é quando tu decidir, que tá decidido, que tu vai ter a flexibilidade de operar em ti para utilizar os melhores recursos que tu tiver para comunicar, ok? Deixa eu fazer uma pausa aqui, lendo aqui o que a galera foi falando aqui, ó. Aqui, então, estão perguntando se eu sou do Rio Grande do Sul. Ali tem gente do interior do Pernambuco, acho que é, né? Legal, aí, ó. Ó, o Felipe. Tudo bem, Felipe? O Dedé sempre presente aí, né? Escutando um pouquinho mais. Show de bola. Rodrigo, Cida, Marjória, Ana Paula, Maria Joseane. Tudo bem, Maria? A Daniele, tudo bem? Boa noite. Linda. Gessiane, Débora, tudo bem, Débora? A Zilda. Olha, a dona Robertinha, querida. Quanta gente linda aqui, gente. A Nilza também, aí, ó, dando uma vasculhada. Sara, galera, às vezes dá uma vasculhada, às vezes, né, passa, e aí em outro momento também dá uma olhada. Jéssica aí, Cleide. Galera, eu agradeço a todo mundo que passa, que dá uma olhada, que dá uma interagida, que eventualmente até envia, né, o conteúdo para outra pessoa, e também aqueles que assistem depois. Também fico muito feliz. E com certeza eu quero muito que vocês me mandem um feedback de se estão entendendo, de se não estão entendendo, se esse conteúdo ele é relevante, se ele faz com que vocês compreendam alguma coisa, se vocês conseguem utilizar o que eu passo para a vida de vocês, para aplicar daqui a pouco alguma coisa que faça sentido e que gere algum resultado para vocês, porque também não adianta eu estar aqui falando, né? Vocês não estão compreendendo, eu não estou recebendo esse feedback, eu não estou entendendo se eu estou sendo entendida, então é muito importante que a gente faça essas perguntas, né? E aí eu anotei algumas perguntas aqui, que é o quê? Eu levei muito tempo
né? Só para vocês conseguirem entender, para eu conseguir entender toda a lógica desse raciocínio, de como é que as pessoas funcionam, de como é que é a estrutura dos pensamentos. Isso tudo, tipo, eu levei muito tempo realmente para conseguir entender, e com certeza tem muita coisa que eu ainda não entendo, que eu ainda não descobri, mas que eu vou descobrir talvez um dia, né? Mas o que eu hoje utilizo e me dá resultado, eu fico feliz se eu posso passar para mais alguém. Então eu anotei aqui algumas perguntinhas que fica para vocês se responderem e se questionarem. É muito importante a gente se questionar, porque se a gente não se questiona, a gente também não descobre, né, coisas que às vezes pode ser que estão guardadas dentro da gente. Então são elas. O que tu tem feito hoje, né, com o que tu sabe? Que seria, as pessoas guardam muita informação, esse momento que a gente está passando hoje é um momento que tem conhecimento para tudo quanto é lado, né? Tem informação para tudo quanto é lado, a galera tá com muita informação dentro da cabeça, chega a transbordar de tanto conhecimento, só que com isto não acontece uma organização do que é prioridade, do que não é a minha prioridade, do que é importante de fato para mim, do que não é importante para mim. E o que acontece no meio de toda essa confusão? Eu não faço nada. Eu acabo procrastinando. Eu acabo deixando para depois, porque é tanta coisa que eu tenho para fazer que é importante, que no final nada se torna importante, sabe? Então eu ouço isso todos os dias das pessoas se queixarem de que não tem resultados na sua vida. E eu sinceramente acho que todo mundo tem o direito de ter resultado, de chegar onde, né, quer chegar, de conseguir se realizar, de conseguir se sentir bem consigo mesmo, de, sabe, deixar para trás aquilo que não tem serventia mais, de viver a sua vida do jeito que deseja viver. Eu acho que isso é muito possível, né? E eu queria, do fundo do coração, que as pessoas realmente compreendessem que isso é possível. E às vezes não sabem como. E se eu puder te dizer o que eu acho que na maior parte das vezes acontece, é que as pessoas têm muita informação e não fazem nada com elas. Tá? Então esse eu acho que é algo que muito prejudica a galera. Eu tenho informação, eu faço um curso atrás do outro, eu não coloco nada em prática. O que vai te dar resultado na tua vida? É aquilo que tu tem aqui em cima na tua consciência, que tu sabe, ou que tu anotou num caderno, né? Ou aquilo que tu faz com aquilo que tu sabe? Qual aquela ação que tu tem? Gente, sem ação não tem resultado. Se eu sentar aqui nessa cadeira e eu ficar por 20 anos sentada nessa cadeira, né, e eu sei um monte de coisa aqui dentro da minha cabeça, de nada vai me adiantar. Então, às vezes, tu saber muito acaba te atrapalhando mais ainda, porque daí tu fica com tanta aquela informação, tu já não sabe nem por onde começar, ou o que é mais importante, ou por onde que eu começo, que acaba piorando. Então, para de colocar tanta informação dentro da tua cabeça. Busca uma informação, se aquela informação ela faz sentido pra ti, ela é coerente, nossa, tu verificou, faz sentido, ela tem alguma, como é que eu vou explicar? Tem uma origem, ela teve algum resultado. Tem muita gente também que fala, não tem o resultado, né? Então, ela teve um resultado, ela viveu X, Y e Z que eu também vivi, né? E aí tá, então se ela viveu, ela sabe me dizer, ela tem por onde pra me explicar. Então, verifica esses critérios e aí aprende alguma coisa e coloca já em prática. Eu vejo muito dos meus alunos, às vezes, né, nas aulas, aprendendo muitas coisas, mas eles não colocam na prática, não tem a ação. E aí o resultado ele é muito pequenininho, comparado com como que pode ser. Eu sei por mim, eu coloco muito na prática, né? Tô sempre treinando, tô sempre buscando colocar na prática, vivenciar aquela experiência. Mas se eu aprendi isso, deixa eu verificar como é que é na prática, deixa eu já colocar em ação.
Para eu realmente viver e entender por um outro ângulo, por uma outra perspectiva, que antes talvez eu não estava enxergando, né? Porque só tu vivendo a experiência para tu ter essa ótica do viver e não só do saber, né? Então, essa pergunta que você tem feito hoje com o que você sabe, eu gostaria que vocês daqui a pouco refletissem, né? Aí, outra, quais resultados tu tá tendo, né? Então, hoje, se tu olhar pra tua vida, que tipo de resultados que tu tá tendo na tua vida? É os resultados que tu quer? É os resultados que tu almeja? Tu tá mais próximo, pelo menos, do que tu quer? Ou tu sabe o que de fato tu quer? São algumas perguntas que tu pode fazer para começar a clarear as tuas ideias. Aí eu anotei uma outra aqui. O que você não tem feito? Colocado em ação, né? Que tu julga que é importante. O que tu não tem feito? Então, eu poderia fazer tal coisa, eu poderia ler, eu poderia fazer um yoga, sei lá, eu poderia fazer uma meditação, ou eu poderia fazer um curso de tal coisa que eu gostaria de aprender. Esse tipo de informação são informações relevantes para tu começar a entender qual que é a rota, né, o teu rumo, de se eu tô indo para um caminho legal, se eu não tô indo para um caminho legal, tá? E aí outra pergunta, que é até um desafio, né? Quando que tu vai começar a colocar em prática aquilo que tu tá aprendendo, ou aquilo que tu tá conhecendo, ou as informações que tu tem aí guardadas? Quando que tu vai começar? Coloca uma meta, determina. Dentro dessas metas, o que também eu diria que é algo muito importante. Tem pessoas que elas não enxergam o longo prazo, elas só enxergam o pequenininho. E aquele pequenininho, ele às vezes não é o suficiente para te dar o gás, para fazer o sentido suficiente para que tu faça todos os dias, tá? Então, por exemplo, assim, eu quero... Tem que ser algo que seja possível, né? Eu quero emagrecer 1 quilo, tá? Aí tu só vai ver aquele 1 quilo. Mas, na verdade, o que ela quer é emagrecer, sei lá, 30 quilos, né? Aí, lá no longo prazo, tá os 30 quilos. Se ela só olhar os 30 quilos, aquilo ali vai parecer tão distante para ela que ela vai se frustrar, ela vai achar que é muito inatingível, tá? Porém, se tu quebrar em partes, que foi o que eu falei antes ali em quebrar em partes, o teu cérebro começa a associar mais, isso começa a ser mais mensurável, isso começa a ser mais próximo da tua realidade, e aí sim fica mais fácil tu ter ações para chegar lá naqueles 30 quilos. Então, tu vai determinar a tua meta para curto e para médio e para longo prazo. Então, daqui a 1 mês, daqui a 2 meses, daqui a 5 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Aí tu espicha, aí tu vê, tu consegue enxergar todo o panorama. Tu consegue enxergar, tudo, né, que tu tem ali na frente. Quando se tu só se apega àquele, mas eu vou trabalhar 1 mês para perder 200 gramas. Não tem graça, então quer saber, eu nem vou fazer. Só que a gente esquece de pensar que essas 200, com mais 200, com mais 200, são 600, né? Que depois, passados 1 mês, já são tanto, que quando tiver lá num ano, eu vou estar chegando no meu objetivo. Ou daqui a 2 anos ou 3 anos, eu vou chegar no meu objetivo. Nota? Então, quebrar em partes, fazer mensurado por etapas. Então, ele não vai ficar nem tão pequeno que seja insignificante, porque tu tem a tua meta maior, e também nem vai ficar só tão grande que vai parecer estar tão longe que tu nunca vai chegar, porque tu tem todo o caminho até ali, tá? Então, seriam algumas dicas, né, que eu tô aqui disponibilizando para vocês, para de alguma forma estar ajudando. Eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que vocês apliquem isso e me dão um feedback depois, se foi útil, se funcionou, se não funcionou. E é isso aí, por hoje é isso, tá, gente? Um grande beijo, um abraço. Se tu gostou desse conteúdo, se tu acha que é legal saber mais sobre como se comunicar ou como entender sobre a gente mesmo, sobre a nossa mente, né? Envia essa live aí, nesse aviãozinho aí, para outras pessoas que tu acha que também vão gostar, tá? Beijo!